Olá, muito bem-vindo a mais um Notícias da Semana. Hoje tenho novamente o prazer de estar com o Christian Burgos, publisher da revista DEG aqui comigo, que vai contar as principais notícias da semana que nós publicamos no nosso site e também algumas novidades que ele conseguiu apurar um pouco fora aqui do site. Então, Christian, muito bem-vindo, bom dia e vamos falar um pouquinho do que aconteceu no mundo do vinho essa semana. Bom dia, Ed. Bom dia a todo mundo que está aqui com a gente, assistindo nesse momento. Essa semana foi ativa, não só na Adega, também na Aero. A gente teve feira de aviação aqui em São Paulo, então a gente, principalmente o Edmundo, se dividiu nas duas frentes, vinho e aviação de negócio. Mas no vinho foi cheio, publicamos muita notícia e tem muita coisa legal. Então lá, Christian, um que chamou bastante atenção foi, primeiro, a erupção que teve agora no Etna, que também não é novidade, né? Ele é um dos vulcões mais ativos do mundo, principalmente na Europa, e também que aos pés do Etna existem grandes vinhos. Então eu achei interessante essa notícia, primeiro, por juntar um vulcão ativo com vinho, né? Tem uma parte de risco, mas o solo, o terroir ali, é bem propício. Queria que você comentasse um pouco, até porque você conhece o Etna também. Uma das viagens que eu fiz, das mais emocionantes que eu já fiz, foi visitar a Sicília, particularmente Taormina e o Etna são as partes absolutamente espetaculares, e para quem ama vinho, o Etna é um negócio fenomenal. Tanto pelos vinhos, como a gente vê um terroir em formação e em transformação, né? As erupções, o magma, constrói aquele ambiente. Agora, a gente acredita, uma das coisas que eu achei muito interessantes, além do fato dos vinhos terem efetivamente o gosto de magma, você sente isso quando você está degustando, sobretudo os vinhos mais extremos. Eu trouxe um vinho para o Brasil para degustar com uns amigos, chamava magma. É um vinho que não é exportado, porque não usa nenhum conservante, nem nada disso, então faria mal a viagem, segundo o produtor. Meus amigos odiaram, ninguém conseguiu entender. O Gabriel Zippan, que alguns de vocês já encontraram em ações nossas e tudo mais, ele não conseguiu entender o que estava acontecendo. É ruim falar não conseguiu entender. Ele entendeu do jeito que ele entende, mas não gostou do que estava acontecendo, e eu estava fascinado com o vinho. Mas uma das coisas interessantes é que a gente acha que depois vem a lava, ela solidifica e você pode imediatamente plantar seus vinhedos em cima dessa pedra e tudo mais, mas não. Só depois de 300 anos de desgaste é que você consegue plantar um vinhedo numa região ou num terreno que foi coberto pela lava. E eu tive a oportunidade de ver regiões de lava recentemente solidificadas durante a minha viagem. Lá eu tenho certeza, vou voltar. Os vinhos são fabulosos. No final da matéria, além de uma explicação super legal sobre como funciona a região do Etna, no final da matéria, como quase todas as matérias que a gente tem colocado, tem uma lista dos vinhos avaliados, sempre atualizada, todo dia atualizada, com os vinhos avaliados do Etna que a gente mais gostou. Então, convido vocês a viajarem ao Etna, ou através da taça, ou pessoalmente, fisicamente, porque vale muito a pena. É interessante, Cristian, justamente ter todo esse prazo, né? 300 anos e ainda ter o terroir ali, o sabor depois do vulcão. Isso é bem legal. E já que te Depois falou... de milhões e milhões de anos, a gente sente o terroir, no terroir o calcário, as conchas e tudo mais. Então é muito natural. O que é incrível é como os tempos da natureza são muito mais expandidos que os tempos do homem, né? Isso É aqui é verdade. muito fascinante. E é legal Bota a por gente tanto tempo. numa posição muito humilde. Bacana. E falando de combinações, essa é uma matéria também achei bem interessante, para a gente falar um pouco de enogastronomia, que é Sauvignon Blanc, uma harmonização perfeita com queijo de cabra e molho pesto. Já que a gente falou também de Itália, tem tudo a ver, né? A parte de molho pesto, queijo de cabra que eles adoram. Boa conexão, Ed. Na verdade, a gente tem colocado algumas matérias interessantes que você tem selecionado com harmonizações. Essa daí é uma harmonização legal de pensar, porque você pode ter uma massa com queijo de cabra e molho pesto, que é um prato que é delicioso para o frio também,
harmonizado com vinho branco. Então, o vinho branco também é um vinho para o frio. A matéria é bem interessante, a Silvia que escreveu, dá uma boa descrição sobre o Sauvignon Blanc e termina com a usual lista dos melhores Sauvignons Blancs que a gente degustou recentemente. Ah, legal. E outra notícia meio curiosa, que eles falando de Europa ainda, acho que agora Itália, e vai ter um pouco aqui dentro do nosso tema, é também a ideia de juntar arquitetura com vinhas. Alguns hotéis e vinícolas têm também apostado em arquiteturas bem audaciosas. Queria que você comentasse daqui, que eu acho bem interessante, até pelo formato do prédio e como é que ele está estruturado. Uma das matérias mais interessantes ou mais bonitas que a gente tem na revista, quase todas as edições, chama Enoarquitetura, porque quando nasce o conceito do enoturismo, as vinícolas se tornam um local de peregrinação. As pessoas vão lá para viver a experiência de degustar o vinho, conhecer o lugar onde ele nasce. Essa daqui é uma arquitetura, não de uma vinícola, mas de uma adega feita dentro de um hotel, o Pascherhof, na região de Tirol. É uma tradicional região produtora de vinhos na Itália. E é interessante vocês verem como ela foi construída com metais, né, na superfície, como se fosse das montanhas que compõem o ambiente, e ela não se destaca com relação ao entorno, ela se integra com relação ao entorno. E ela, na verdade, é a adega também do hotel, e você vai descendo no subsolo e encontrando andares com coisas diferentes. Desde um local onde você tem efetivamente tonéis e vates para elaboração de vinhos e para guarda de vinhos, até espaços de degustação. É bem, bem bonito. Eu sempre adoro as matérias de enoarquitetura, me transportam para um lugar. Muitas vezes eu escolho lugares que eu quero visitar, baseado no que eu vejo nas matérias de enoarquitetura. Bacana, Cristian. Eu também sou suspeito que eu adoro tecnologia, então a hora que aparece mais tecnologia, né? Tem engenharia, arquitetura por trás, é bem bonita mesmo as matérias. E É já que muito legal. em tecnologia, não necessariamente tem que pensar em tecnologias espaciais ou uma arquitetura muito sofisticada. Às vezes muitas coisas estão no campo há muitos séculos, há muitos milênios junto ali com os magmas. E eu também queria que você comentasse, ontem se teve almoços importantes, essa é bem interessante sobre agricultura regenerativa. Então eu vou deixar com você que acompanhou o almoço. Como é que funciona exatamente? Essa semana eu tive alguns bons encontros. Um deles foi um almoço da Mistral com Alberto Weisser, da Tapada de Coelheiros. Ele é um grande executivo, foi CEO da Bung, um cara, e ele se muda para Portugal, compra uma vinícola e faz um trabalho lindo que vai muito além do vinho, né? Ele tem cortiça, tem ovelhas, ele tem vinho, ele tem, eu não sei se são um tipo de avelãs, e ele cultiva tudo isso. E a gente estava conversando e eu captei um pedaço em que ele explica de uma maneira bastante singela o que é a agricultura regenerativa, que é um conceito que está super em moda, e a gente tem isso, obviamente, está nas nossas redes sociais, mas você pode acessar a partir do site. Acho que vale a pena. É bem curtinho, vale a pena. A gente já fez outras entrevistas com o Alberto no passado. É um personagem único, movido por uma paixão. Uma das coisas que ele conta é que o filho dele está fazendo um MBA nos Estados Unidos, acho que é em Stanford, e resolveu fazer um estudo sobre a situação econômica das vinícolas, e ele liga para o pai e fala: pai, 95% das vinícolas não dão dinheiro, só 5% dão. E aí, segundo o meu estudo, aí o Alberto falou: é muito bom saber que eu estou junto da maioria. Então, ele acredita que ele quer transformar a vinícola num grande negócio,
ou em um negócio, mas ele já investe há muitos anos e ele fala que não vai parar de investir porque ele quer acelerar ao máximo a velocidade das coisas acontecerem por conta da idade dele. Ele quer deixar tudo pronto para, se um dia ele não tiver, deixar um legado sustentável e com vinhos que ele possa se orgulhar. Então, eu acho muito bonito essa visão do Alberto. Ao final desse vídeo, abaixo, também tem vinhos que a gente avaliou deles na nossa história, né? Esses daqui são recentes. O Eduardo deve estar subindo entre hoje ou amanhã. Os vinhos que a gente degustou, alguns vinhos novos que a gente degustou no almoço, não foram muitos, a gente já havia degustado a grande maioria, mas é sempre um prazer encontrar o Alberto e ouvir as visões dele e o que está acontecendo. Mas essa semana tiveram outros encontros interessantes. Eu tive com o Eduardo Jordan, que é da Bodegas Torres, no Chile. Ele está fazendo um trabalho fenomenal. O Eduardo é um estudioso prático. Uhum. Ele estuda muito e ele coloca as coisas em prática, e a gente sente isso no vinho. Foi uma degustação que englobava o efeito de diversos solos no vinho, e ele explicava qual é o efeito de cada tipo de solo na construção do estilo de um vinho. Foi muito, muito, muito interessante. Além do Eduardo, que é um amigo, já tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes no Chile também, além das vezes que estava aqui no Brasil. Ontem à noite eu tive a oportunidade de conversar primeiro por 1 hora, fazer uma breve entrevista e depois jantar com Raul Pérez, um mago dos vinhos. Ele me contou algumas coisas interessantes. Uma delas ele me mostrou um trecho de um documentário que demorou 2 anos e meio para ser produzido. Foi criado com uma vertente, ou idealizado numa vertente, acabou virando um outro conceito documentário. Fascinante a qualidade. Ele me mostrou um trecho do documentário. Provavelmente deve ir para a Amazon ou Netflix ou algum desses grandes streamings em breve. Você vai poder ver um trecho dessa entrevista que eu fiz com ele na semana que vem no nosso YouTube, mas foi uma conversa maravilhosa com ele, como sempre. E, por fim, teve até um tema ruim, mas que foi interessante. Teve uma situação inusitada. A gente publicou essa matéria porque o termo Claret virou sinônimo do vinho de Bordeaux. A gente publicou ela no dia 6, na terça-feira, e daí na quarta-feira teve uma ação da Polícia Federal investigando, não sei nem como é que chama isso, uma situação de eventual descaminho de vinhos no Brasil, que envolvia a importadora juntamente, o nome da importadora era Claret, o nome da operação da Polícia Federal era Bordeaux. Algumas pessoas me contactaram perguntando se a gente sabia antes e tinha dado como se fosse um easter egg um dia antes da operação. Não, foi Uma coincidência. uma coincidência total. Eu atribuo esse tema do descaminho e, eventualmente, de ações não éticas na importação de vinho no Brasil. É um tema muito sério, para a indústria, é um tema que afeta ninguém quer pagar impostos no Brasil, ninguém quer pagar mais impostos no Brasil, mas o ambiente competitivo saudável tem que ser preservado. Significa, quando uma empresa age de forma antiética, ela não está só prejudicando o governo federal, ou o governo estadual, ou o governo municipal, quem quer que seja.
ela está prejudicando todos os outros players que trabalham de forma ética e que não usam artifícios para ganhar uma competitividade que não é correta, né? Uma competitividade construída em cima da ilegalidade. Não quero dizer que esse seja o caso nessa situação específica que está sob investigação, mas a gente apoia todas as investigações e a gente apoia um mercado ético. O crescimento do mercado do vinho tem que ser feito sobre bases sólidas. É um mercado tão bonito que conecta pessoas, conecta a natureza, coloca a gente com as pessoas que a gente mais gosta, os nossos amigos, as nossas famílias, as pessoas que a gente ama. A gente não pode deixar isso se perder. A gente não publicou nada sobre o tema, estamos esperando os resultados das investigações e também as respostas e as apresentações das explicações de todos os envolvidos, e a gente vai se abster até a hora de ter uma conclusão sobre isso e trazer as coisas. O tema foi amplamente coberto pela grande mídia, tinha matéria na Infomoney, na Exame, uma matéria bem completa, tinha matéria na Veja, Jornal da Cidade. Foi um tema que talvez, porque estava envolvendo o nome de um restaurante e de um jantar que custou 15 mil reais por pessoa para poder participar, ganhou a mídia de uma forma muito maior do que as inúmeras apreensões de vinhos contrabandeados têm ganhado, porque, infelizmente, o contrabando é tão grande, o descaminho é tão grande, que essas ações muito boas e muito positivas da Polícia e da Receita Federal têm caído no lugar comum e já não ganham mais tanta proeminência na grande mídia. Essa ganhou. Então, eu não quero focar nessa ação, eu quero focar num total das coisas que estão acontecendo contra o descaminho e contra o comportamento antiético dentro da nossa indústria. Bom, mas a gente tem que terminar as coisas de um jeito positivo. Hoje está um pouquinho mais frio aqui em São Paulo, Ed, eu não sei como é que está aí com você, eu estou vendo que você está de camiseta, você está bem. Aqui está sempre bom. Então você vai para o vinho branco, eu vou ficar no vinho tinto esse final de semana. E uma das coisas mais legais que a gente teve essa semana foi o Adeg Ideal, que estava na sua 8ª edição, onde a gente discute os números do semestre. A gente fechou os dados do primeiro semestre, estava avaliando. Tem muita coisa interessante que foi discutida. A gente vai publicar isso no YouTube. O Piotr me falou que a gente vai publicar na quarta-feira que vem. A gente abre sempre essas notícias, né, para o podcast. E aí a gente vai subir isso na quarta, você vai poder ver, mas a gente tira conclusões e a discussão foi muito rica. Usualmente as discussões caminhavam na direção do descaminho e esse tipo de coisa. Essa vez, bom, foi um pouco da dificuldade que está acontecendo no mercado. O mercado está um pouco tenso pelo sellout, pelo crescimento da taxa cambial, que também afeta bastante a dinâmica dos preços dos vinhos no Brasil, mas não só os importados, afeta os nacionais, porque os insumos como vidro, cortiça e outras coisas também são importados. Então, existe uma indústria global, isso obviamente está afetando o que a gente esperava e espera que seja um grande ano para o vinho no Brasil, mas algumas coisas foram muito legais. A gente, no primeiro semestre desse ano, bateu o recorde histórico de importação de vinhos no Brasil, 225 milhões de dólares, e a gente discute muito o crescimento do consumo de vinhos brancos e da importação de vinhos brancos, da presença de vinhos brancos no mercado brasileiro. Os números são muito claros nesse primeiro semestre. Se você acompanhar depois no YouTube, você vai entender por quê, mas existem vários fatores contribuindo para isso. Aqui no Brasil, foi o fato da gente não ter tido efetivamente um inverno. Junho foi o junho mais quente dos últimos anos.
Com isso, a cerveja ocupa um espaço de market share, roubando um pouquinho do market share do vinho, né? Um pouquinho não, 1% que o vinho perde, a cerveja ganhou. Isso faz muita diferença no sell-out, ou na venda de vinho, sobretudo no grande varejo. Agora, curiosamente, o vinho branco vem crescendo muito, por esse tema climático, certamente, as pessoas buscando alternativas mais frescas, e também por uma mudança consolidada nos hábitos gastronômicos e os hábitos de alimentação, em busca de uma alimentação mais leve. Os vinhos tintos, ontem eu estava conversando com o Raul Pérez, os vinhos tintos estão se tornando menos tintos, no sentido de se tornarem mais elegantes, menos extraídos, menos concentrados, acompanhando essa tendência também gastronômica, e os brancos já estão lá, são os vinhos para isso, já estavam prontos. Então, tem comentários muito interessantes dos líderes de mercado que estavam com a gente lá. Convido vocês a assistirem esse episódio do YouTube, se você é interessado no mercado de vinhos, ou se você participa no mercado de vinhos, vai estar no ar na quarta-feira que vem. Ed, não sei se eu me estendi muito. Mas ficou muito legal para abranger a semana inteira, né? A gente começou com Etna, terminou com Ética, passamos por Bordeaux, pela Itália, foi legal. Gostei, Ed, gostei. Bom, obrigado a você, Ed, obrigado a vocês que assistiram conosco, aqui cerca de 20 minutos, esse é o nosso objetivo para passar para vocês rapidamente um pouco do que aconteceu com a gente e o que a gente viu na semana. Se você gostou, super abraço. Acompanhe a gente dentro das nossas mídias sociais, pelo site, pela revista. Cristian, um abraço e obrigado por ter estado aqui conosco. Obrigado a você, Ed, obrigado a todos. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Esse episódio foi um oferecimento Worldwine, www.worldwine.com.br. Há 25 anos desbravando os melhores terroirs.